Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cleverson, na disciplina de Geografia, no Colégio Estadual Cívico-Militar Dom Pedro I, no município de Pitanga, e o título do trabalho é Transformando o Clima Escolar, uma intervenção colaborativa no Colégio Estadual Cívico-Militar Dom Pedro I. Então, esse trabalho ele foi realizado na Jornada Escolar de 2024, no Grupo de Estudo Formadores em Ação, com foco no clima escolar. Esse trabalho utiliza as duas principais referências, Vinha e outros autores, no ano de 2016, e Cunha et al. 2009, desculpa, onde eles abordam e trabalham o conceito de clima escolar e todos os passos e processos para trabalhar um clima escolar positivo no ambiente escolar. Esse trabalho, qual é o contexto desse trabalho? Esse trabalho foi trabalhado com os nonos anos, do período da manhã, que era considerada pelos professores, pelos pedagogos, professores, pelas outras turmas, como as turmas mais desafiadoras em relação ao comportamento e tornavam o clima escolar negativo no ambiente dessas duas salas de aula. Essa negatividade no clima escolar estava principalmente no conflito entre os alunos e professores, quando os professores solicitavam que os alunos não tivessem aquele comportamento inadequado para a escola. Ou seja, o objetivo desse trabalho, então, é melhorar a relação interpessoal entre os professores, alunos, pais, pedagogos e a comunidade escolar como um todo. Esse trabalho foi dividido em 4 etapas: a sensibilização, a reflexão contextualizada, a construção e a sustentabilidade. A primeira parte desse trabalho, ou seja, a sensibilização, ou seja, para tocar o coraçãozinho dos alunos, solicitou aos seus professores que registrassem 3 sentimentos que eles tinham em relação ao comportamento dos alunos, que escrevessem lá no Mentimeter. Também cheguei durante a minha aula, eu solicitei que os alunos entrassem no Mentimeter e registrassem 3 sentimentos que eles tinham em relação ao comportamento dos alunos, em relação dos seus colegas, em relação ao seu próprio comportamento. Aqui embaixo eu deixei as 3 dos professores e das 2 turmas. Aqui nos professores a gente pode destacar ali que tem frustração, preocupação, tristeza. Já dos alunos, tristeza, vergonha, frustração, irritação, vergonha, o que mais destacou. E quando os alunos viram isso, os professores, eles achavam que os professores odiavam eles, esse era o termo que eles usavam, e não que o professor estava preocupado ou estava frustrado, que os alunos tinham como se o professor fosse um inimigo deles, e eles perceberam que isso não tinha, ou seja, eles ficaram extremamente sensibilizados em relação a isso. Já na reflexão contextualizada, o que nós fizemos? Eu pedi para que os alunos, nós ficamos 2 aulas conversando sobre isso, por que daquelas atitudes dos alunos, e eles já estavam sensibilizados, eles falaram, comentaram que tinham conversado até com os pais deles sobre isso, e eu pedi para que eles entrassem no Google Forms e colocassem 2 metas de curto prazo. Ou seja, eles tinham que mudar em curto prazo a atitude deles. E aqui embaixo eu coloquei, eles estavam fazendo a foto deles trabalhando nisso, e aqui eles colocaram as metas deles. Isso foi feito nas 2 turmas. Eu imprimi essas metas, cada aluno sabia qual era a meta deles, mas ninguém sabia qual era qual. Ou seja, para ele sempre olhar na sala de aula e ver a sua meta ali, se ele atingiu. A construção da melhor, assim, né, o que foi feito efetivamente, além de tudo isso aqui que já foi feito. Nós fizemos um plano de convivência usando o Canva. Os alunos discutiram nessas 2 aulas ali que nós utilizamos, eles discutiram quais seriam os combinados que nós teríamos na sala de aula. Eu abri um Canva colaborativo e eles entravam lá e eles digitavam. Depois eles não concordavam com o clima, com o apontamento de um aluno do outro, nós entrávamos em discussão até chegar num acordo comum. Depois os alunos todos assinaram, claro, esses combinados estavam alinhados às regras do colégio, isso não podia não estar, né? Os alunos, então, nós imprimimos esses combinados, aqui eu coloquei de uma das salas, eles decoraram tudo aqui, nós imprimimos, todos os alunos assinaram, e hoje em dia está ali na sala de aula dos 2 nonos anos. Qual é o processo de sustentabilidade aqui? Como que ele vai se tornar sustentável, ou seja, vai ter em longo prazo? Como foram eles mesmos que fizeram, eles mesmos que se cobram. Aquele processo, aquele fato dos professores brigarem muito com os alunos ali, esse conflito que existia, hoje em dia ele diminuiu muito, porque o aluno assinou, ele propôs aquela coisa. O aluno pega o celular, pega determinada coisa, o professor vai e mostra, você que propôs isso, não é uma imposição, você que propôs isso. Ou seja, e os alunos mesmos se cobram, o monitor da escola cobra, o pedagogo, quando chega na sala, tem que falar, mas vocês que propuseram isso. Ou seja, é uma coisa que tem sustentabilidade por causa que é uma coisa que não foi imposta, uma coisa que eles mesmos propuseram. Quais são os resultados e as considerações finais? Então, ele criou um ambiente favorável à aprendizagem, porque o clima escolar negativo não tem nada a ver com isso, o clima escolar negativo é o oposto do ambiente favorável, promovendo o engajamento dos alunos em relação a tudo isso que nós abordamos, a participação e monitoramento dos próprios alunos e da cobrança mesmo dessa questão, e ajudou a melhorar o comportamento dos alunos e um avanço significativo no clima escolar e, logicamente, na aprendizagem, que é o objetivo da escola. Também a participação fortaleceu o sentimento de pertencimento e responsabilidade, porque se ele criou aquilo, ele se sentiu participante, não é uma coisa imposta, é uma coisa que ele faz parte disso daqui. Essas são as referências que nós utilizamos nesse trabalho. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Muito obrigado por